Medo, preocupação exagerada com relação à saúde, dinheiro, família. Tem a sensação de que algo ruim vai acontecer a todo momento, não consegue relaxar, sente uma insegurança, não tem controle dos seus pensamentos e sentimentos. Uma sensação de fraqueza, cansaço, respiração ofegante, falta de ar, uma dor no peito e uma grande dificuldade para dormir. Se você possui algum desses sintomas, talvez você faça parte dos 20 milhões de brasileiros que sofrem de ansiedade. Alguns casos já se iniciam na infância e outros se desenvolvem na vida adulta. As preocupações e medos começam a ser constantes e chegam a ser irreais. Dominam a nossa mente, traz uma sensação profunda de insegurança, medo. Você começa a suar, tem tremores. A respiração parece que descompassa, parece que o ar não entra. E o medo de morrer é absurdo. Eu posso dizer com bastante propriedade sobre isso, porque eu tive crise de ansiedade. Aos 26 anos eu tive crise de ansiedade e hoje eu quero contar para você como é que foi esse momento difícil e como que eu superei ele. Aos 26 anos eu estava passando por uma transição na minha carreira profissional. Foi quando o meu corpo começou a dar sinais. Eu comecei a me sentir mal, uma falta de ar, eu não conseguia controlar os meus pensamentos e por vários dias eu me trancava no banheiro da empresa e eu não conseguia controlar a minha respiração. Era como se o ar viesse e passasse, ele não entrasse na boca. E aquilo me dava um desespero, e quanto mais desespero me dava, menos eu conseguia respirar e mais eu sentia que estava sufocando. Isso durou quase um mês. Foi um momento muito difícil para mim. Eu lembro de alguns dias familiares terem me buscado no serviço e me levado para o hospital. E eu chorando, implorando pro enfermeiro ou pro médico para não me deixar morrer. Eu tinha absoluta certeza que eu iria morrer. Eu falava para ele, eu não estou respirando, eu não consigo respirar, não tá entrando ar, pelo amor de Deus, não me deixa morrer. E ele falava, calma, calma, é crise de ansiedade. E na minha cabeça aquilo jamais era crise de ansiedade. Eu falava, você não tá entendendo, eu vou morrer, eu não consigo respirar. E assim, sabe, ofegante, eu sentia que eu ia desmaiar. Porque o meu desespero para respirar era tão grande que automaticamente deixava meu cérebro sem oxigênio. E aí eu sentia aquele mal-estar, aquele suor, sabe? Aquele suor nas mãos. E eu tinha absoluta certeza que eu iria morrer. Eu me lembro de algumas vezes que eu falei com a minha mãe e falava assim pra ela, mãe, pelo amor de Deus, não me deixa morrer. E ela falava assim, calma filha, não tem nada a ver, você não vai morrer, eles vão te dar um remédio. E aí eu tomava um remédio mega forte, voltava dopada pra casa e dormia. E isso se estendeu por aproximadamente um mês. Como que eu descobri tudo isso e o que causou tudo isso, né? Por que hoje eu resolvi contar isso pra você? Talvez algumas pessoas que me conhecem não saibam que eu passei por isso, mas foi muito difícil esse momento. Eu estava passando por uma transição profissional e o que acontecia? Eu estava exercendo a função dentro da empresa e eu não tinha sido promovida. Por exemplo, eu fazia tudo do cargo, mas não ganhava o que deveria ganhar, não tinha sido promovida perante aos outros colaboradores, a equipe, e isso começou a me trazer sentimentos horríveis. E aí a minha cabeça começou a imaginar o quê? Tá me usando, eu vou ficar fazendo e não vou ter nada em troca. E assim, eu não conseguia parar de pensar no amanhã. Tipo, quando? E aí, o meu chefe falava, não, eu vou fazer, calma, né? É que eu preciso ver se você vai se adequar ao cargo. E aquilo não entrava na minha mente, sabe? Não entrava na minha cabeça. E aí,
eu ficava muito ansiosa, porque eu pensava, será que é hoje? Será que é amanhã? Eu queria ser reconhecida como, né? Eu queria ganhar como. Afinal, eu estava executando o cargo e eu queria o nome e também queria ganhar de acordo com o cargo que eu estava exercendo. E isso não acontecia. E aí, toda vez que meu chefe chegava, eu tava bem. Meu chefe chegava, eu ouvia o barulho do carro dele, a crise de ansiedade vinha. Mas ela vinha tão forte, arrebatava, sabe? Eu ia pro banheiro, eu sentava e eu chorava, eu chorava, eu chorava, e eu não conseguia respirar. E aí as minhas amigas de serviço iam lá e tentavam, Stephanie, calma, você quer que eu chame alguém? E eu não conseguia nem falar. E isso se estendeu por um bom tempo, e eu não entendia por que aquilo estava acontecendo. E eu comecei a ter que ir embora, comecei a ter que ir pro hospital. E aí isso começou a ficar constante. Quase toda semana eu tava no hospital tomando remédio. Foi quando o médico olhou pra mim e falou: você tá com uma crise de ansiedade muito forte e você precisa relaxar. E aí ele me deu alguns remédios para que eu pudesse, né, ter o controle novamente, né, da situação. Só que os remédios me deixavam muito groggy. E aí eu passava a não tomar, porque o meu cargo exigia concentração, eu mexia com negociações altas, então eu não podia ficar com a mente meia defeituosa, assim, sei lá, deficiente, não sei. Então eu tinha que estar com as minhas faculdades mentais ótimas para fazer o meu trabalho. Então eu acabei não tomando os remédios. E a crise, ela foi tomando uma proporção tão grande que um dia eu cheguei, tomei coragem, cheguei pro meu chefe e pedi demissão. Ele tomou um susto, né? Porque ele não imaginava a minha reação. E eu falei pra ele, eu tô doente, eu não tô bem, não é isso que eu quero pra mim. E eu já tinha entendido o que era que tava desencadeando isso em mim, né? E eu falei, não, eu não tô bem, eu não quero isso pra mim, eu quero que você me mande embora. Se você puder e tiver consideração por mim, eu gostaria que você me mandasse embora. E aí ele arregalou os olhos assim e falou assim, não, calma. Mas por quê? Por quê? Aí eu fui falar, né, o porquê. Eu falei, porque eu acho inadmissível, eu tô executando um cargo, não tô recebendo como e tal. E aí, eu me lembro exatamente da frase que foi dita. Mas é porque eu tenho que ver se você vai se adequar ao cargo, né? Aí eu te promovo, aumento seu salário e você não serve pro cargo. Aí deu um start na minha mente. Eu falei assim, cara, que empresa contrata um funcionário e fala assim pra ele, olha, você vai ficar de experiência e assim, eu só vou te pagar quando eu achar que você serve pro cargo, tá bom? Enquanto isso, você vai receber só uma ajudinha de custo. E aquilo pra mim foi como se fosse um soco no estômago. E aí eu fiquei assim, passada, só que eu não consegui esboçar o que eu gostaria de falar. E aí eu falei assim pra ele, não, eu quero que você me mande embora. E aí ele viu que a situação tava bem fora de controle, ele viu que eu estava realmente muito desconfortável. E ele falou assim pra mim, não, vamos fazer assim, eu vou te dar 5 dias pra você ficar em casa e descansar, você tá estressada, você precisa descansar. Foi assim que ele falou pra mim. E no momento que ele falou isso pra mim, eu fiquei pensando, eu falei, eu não tô realmente bem, eu preciso de um tempo e eu preciso colocar as ideias no lugar. E eu aceitei esses 5 dias de folga. E o que eu fiz? No primeiro dia que eu saí, que a gente tinha conversado, que eu saí da empresa, eu procurei um curso de inteligência emocional e me inscrevi. Meus braços, eles estavam todo roxo, de tanta medicação que eu tinha tomado nas últimas semanas. Porque era assim, o meu braço ele fica roxo muito facilmente. Então, você imagina, quando começava a desaparecer o roxo, eu ia lá e tomava a medicação de novo, e aí ficava roxo de novo. E eu me inscrevi nesse curso, era uma imersão de 3 dias, a gente ficava num hotel, e nesse hotel a gente não tinha acesso a celular, não tinha acesso a nada, era só você e as pessoas que estavam lá. Ok, eu falei, eu preciso me desafiar e preciso saber o que tá acontecendo.
E nesse curso, eu me redescobri. Eu realmente vi o porquê tudo aquilo estava acontecendo, por que eu não tinha controle, né, da minha vida, do meu sentimento, dos meus pensamentos. E eu falo que foram os 3 dias mais incríveis que eu passei. E foi aí que começou a minha jornada no autoconhecimento. Foi aí que eu comecei realmente a querer entender o comportamento humano, a começar a entender como que as pessoas funcionavam. E foi esse o start pra mim. Como que eu me curei da crise de ansiedade, né? A crise de ansiedade nada mais é do que excesso de futuro. É aquele medo, sabe? Um medo absurdo do que vai acontecer amanhã. Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? E nesse curso que eu fiz, eles me ensinaram a fazer alguns exercícios. Exercícios de respiração, exercícios de meditação. Eu nunca tinha feito meditação na minha vida. Eu sempre fui muito agitada. E quando as pessoas falavam de meditação, eu falava assim, meu Deus do céu, eu vou morrer de tristeza, né? De ficar muda e não poder falar com ninguém. Só que quando eu comecei a fazer exercícios de meditação, mesmo que 5 minutos, eu comecei a ter o controle do meu corpo, controle da minha respiração. E aí, eu comecei a encher a minha cabeça de coisas boas. Não é nenhum clichê, sabe? Aquele negócio de pensamento positivo, só falar coisas positivas, não. Mas eu comecei a encher a minha cabeça do que realmente eu era, de quem eu era, do que eu queria, que eu não precisava me preocupar com amanhã, porque o que de pior poderia me acontecer se aquilo que eu tava esperando não acontecesse. Então, aquilo foi diminuindo o meu grau de ansiedade, sabe? A adrenalina do meu corpo começou a diminuir e eu passei a ter o controle realmente do meu corpo, da minha mente, dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Qual que foi você deve estar se perguntando qual que foi o resumo da ópera, né? Como que foi lá no serviço? Eu retornei dos dias e eu percebi que eu tava sofrendo por culpa minha mesmo, porque quem aceitou aquela situação de fazer, executar o cargo sem ganhar e aceitar ficar, não, vamos ver experiência, aquilo não existe. E aí eu parei e me olhei no espelho e falei, Stephanie, isso não existe. Você não contrata ninguém e fala assim, olha, eu só vou te pagar depois que eu ver que você realmente serve pro cargo. Isso não existe. E eu comecei a ficar doente por minha culpa, porque eu aceitei aquilo. E aí, primeiro dia, voltando para o serviço, todo mundo preocupado, como que você tá, como que foi, né? Eles sabiam que eu tinha ido fazer um curso. E aí, o barulho do carro chegou na garagem, era o meu chefe. E aí, o meu corpo já estava meio que programado para aquele barulho. Na hora que o barulho suou no meu ouvido, eu já comecei a ficar com a adrenalina aumentando, né? E suando e tal. E aí eu parei, falei, não, isso não me pertence, isso não é meu. E hoje eu vou resolver isso. Gente, foi coisa de 5 minutos. Foi uma conversa de 5 minutos que eu tive. O meu chefe subiu, ele me chamou na sala dele pra conversar e falou assim, não, vem cá, vamos conversar, e aí, como que você tá? Eu falei, não, tô ótima. E aí, eu falei bem assim pra ele, é o seguinte, eu tenho apenas uma opção pra continuar aqui, né? Eu só quero te falar uma coisa, ou você me promove, afinal tô fazendo o serviço do cargo, ou você me promove e aumenta o meu salário, ou então você pode me mandar embora. Aí ele falou assim, mas você ainda tá nessa? E eu falei assim, não tô nessa, eu já saí dessa. Hoje eu quero resolver. Então assim, se você quer que eu continue executando as tarefas daquele cargo, você me promove e você aumenta meu salário. Se você não quiser, se você achar que agora não dá, agora eu não posso, não tem problema nenhum. Você faz as minhas contas e eu vou embora. Gente, foi os 5 minutos mais libertadores da minha vida. Ele falou assim pra mim,
Não, Stephanie, vamos conversar. Eu falei, não, a gente tá conversando e é só isso que eu quero. Eu acho que o que é justo, eu tô fazendo, né? Se eu tô fazendo e tá sendo bem feito, não tenho porquê. Ah, não, vamos esperar. Não, não tenho porquê. Ninguém trabalha de graça. E aí eu coloquei Stephanie no lugar dela, no merecimento dela. Eu falei, não, oxe, tô fazendo o que o antigo gestor fazia e nada mais justo do que eu receber como tal. E aí, em 5 minutos, um e-mail estava já sendo enviado para a caixa de mensagens de todos os colaboradores da empresa, como também da equipe de vendas, e eu fui promovida. Meu salário foi aumentado e a síndrome, a crise de ansiedade sumiu. Qual foi o aprendizado de tudo isso que eu quero deixar pra você? Se você sente, né? Se você sofre disso, eu sei o quanto é ruim. Olha, foram noites sem dormir, noites e noites sem dormir. Foram dias trancada no banheiro da empresa. E juro, eu orava, pedia pra Deus, falava, Deus, eu vou morrer, me ajuda, eu não tô conseguindo. E assim, eu sei o quanto é horrível você não ter controle do seu corpo, controle do que você pensa. Mas o que eu tirei de aprendizado disso, que eu quero falar pra você que tá me escutando, é que a responsabilidade foi toda minha. Foi toda minha. Eu aceitei fazer as atividades, executar o cargo sem ter conversado, sem ter falado o que eu queria, sem ter colocado o meu ponto de vista e as minhas condições. Eu simplesmente abracei e fui pra cima. E aí, eu sei que você deve estar pensando assim, mas o chefe foi muito, né, não foi coerente e tal. Ué, se você não fala nada e você aceita, você se permitiu passar por isso. Então hoje o que eu entendo é que eu me permitia passar por essa situação tão difícil. Eu me permiti adoecer. E assim como a ansiedade, o estresse, a depressão, o burnout, tudo isso são coisas que nós permitimos que aconteça com nós. Que aconteça com a gente, né? Porque nós não tomamos as decisões que temos que tomar, temos medo do que vamos ter de resposta. E depois que essa mensagem entrou na minha cabeça de o que de pior pode acontecer, ou não você já tem, o que de pior pode acontecer, eu passei a olhar para cada situação desafiadora que eu passava e falar, preciso resolver. Eu parei de empurrar com a barriga todos os meus problemas, minhas situações difíceis. Eu parei de empurrar com a barriga o que eu tinha que resolver e deixava para amanhã para fazer hoje, agora. E aí eu passei a me valorizar. Eu passei a olhar com mais amor para a Stephanie profissional e falar, não, você merece. Você tá fazendo, tá tendo resultado, então não tenho porquê. Não tenho porquê. E aí, eu quero deixar essa mensagem para você que sofre de ansiedade, ou de depressão, ou de estresse, ou está com burnout. Não se permita passar por isso. Não faça isso com o seu corpo, não faça isso com a sua mente. Você não merece. Se você está numa empresa onde é muito pesado o clima, é muito complicado, te faz mal, saia. Eu sei que você vai ter várias desculpas, vai falar que, eu ganho bem, eu tô muitos anos lá. E aí o que eu posso te dizer é assim, cada um tem a vida que merece. Por quê? Você está se colocando nessa situação. E quando nós olhamos para nós e sabemos o tamanho do nosso valor, nós não permitimos mais que ninguém nos menospreze, que ninguém nos passe para trás. Então, o que eu quero te dizer
É, apenas isso. Tome decisões. Tome decisões e esteja no controle da sua vida. Tenha autorresponsabilidade. Não, seria muito fácil eu falar aqui agora, né? Contar nesse vídeo pra vocês que, meu chefe foi filha da mãe, sabe? Sacana. Talvez tenha sido. Mas ele só foi porque eu permiti. Porque se eu não tivesse permitido, ele não teria sido. Entende? Então, tudo que a gente passa é pela nossa permissão. Então não se permita ser abusado psicologicamente, emocionalmente. Eu falo isso porque assim, o abuso, ele não é só sexual, como a gente vê por aí, o abuso emocional é um dos piores abusos, sabe? E eu sofri muito abuso emocional por muitos anos. E isso me fazia ter a minha autoestima lá embaixo. Fazia eu não me olhar e não me valorizar. E aí, quando você entra no autoconhecimento, quando você sabe quem você é, o que você é capaz de fazer, o que você merece, tudo muda. Tudo muda, tudo melhora. Então, eu deixo pra você aí a minha história, a minha experiência com a ansiedade, o quanto me fez mal, o quanto que foi difícil, tá? Muitas pessoas vão falar que é frescura, que é isso, que é aquilo, mas ninguém sabe, só quem passa sabe. Só quem passa sabe verdadeiramente o que é ter uma crise de ansiedade, ter depressão. Então, comece a tomar o leme do seu barco, o barco da sua vida, e comece a decidir quem você quer ser, o que você quer fazer, para onde você quer ir. Porque só você tem esse poder de decidir e de realizar realmente tudo na sua vida, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, que você possa, a partir de hoje, tomar decisões e mudar todo o contexto que você tem vivido, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.